Sim, alô, alô, chegou o grande momento dessa história, né? Todo mundo esperando. Paulinho, o capítulo final. Olha, o capítulo final, eu vou aqui dar uma justificativa. Será o capítulo final. Mas eu acho que eu vou ter que alongar esse capítulo final, porque se eu não alongar, eu seria obrigado a fazer 2 capítulos, né? Então será o capítulo final, você vai ter o final da história, mas não se incomode com o tamanho, tá? Porque tá todo mundo pedindo, Paulinho, eu queria o encerramento dessa história, que é linda, que é maravilhosa, e eu atendendo os apelos dos meus ouvintes, porque eu poderia ter gravado tudo numa história só, que essa história, esse vídeo teria mais de 6 horas de duração. Mas seria um vídeo de 6 horas de duração. Então é até pelo cansaço da própria equipe, que a gente resolveu por bem dividir em séries. Você vê que cada capítulo está dando mais de 1 hora. Foi um livro, aliás, um livro lindo que o Valdir escreveu, né? O Valdir Muniz, você escreveu um livro lindo. Agora estou esperando o lançamento do livro, porque a tua história é belíssima. Então, nesse instante, neste momento, nós iremos para o capítulo final da história. Eu vim buscar a mulher da minha vida. Só não se preocupe com o tamanho, tá? O tamanho do capítulo. Então eu estou pedindo a você também que se inscreva no canal, que acione o sininho. E se você gostou dessa história do Valdir, como homenagem, entre e seja membro do nosso canal. Perfeito? Eu quero testar, eu quero ver se o pessoal gostou de fato da história. Entre e seja membro do canal. Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o capítulo final da história, Eu Vim Buscar a Mulher da Minha Vida, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, mas a verdade é que eu acabei com esse episódio da minha vida com a minha imagem muito arranhada, muito comprometida. E honestamente, olha, passou sim, diante de tanto sofrimento com a perda da mulher que eu amava, passou pela minha cabeça a ideia de acabar com tudo, de desistir de tudo. Na verdade, eu passei 25 dias ainda naquele hospital. Era tempo demais. Sendo remendado, costurado, reconstruído por fora, porque por dentro nem os melhores cirurgiões dariam conta. Quando eu recebi alta, eu tive que engolir o orgulho e voltar para minha casa lá em Leme. Só que desta vez sem nenhum apoio que eu pude contar antes no primeiro acidente, nenhum apoio da família da minha ex. Eu voltei, mas voltei com medo, não do julgamento das pessoas, mas da possibilidade de que Boris ainda quisesse se vingar de mim. Por uns dias, eu cheguei a esperar que ele viesse mesmo. Sei lá, que pudesse aparecer de madrugada, armado, decidido, e acabasse logo com aquilo tudo. Olha, honestamente, se ele viesse e acabasse com tudo aquilo, até que seria um alívio para mim naquele momento. Mas não aconteceu. Fiquei sabendo depois que a própria família circense acolheu o Boris. E lá, cercado de artistas, trapezistas, palhaços, gente que apesar de tudo ainda acreditava no amanhã, ele foi convencido de que ele tinha uma filha ainda para cuidar. Sim, a Elisa. Disseram que ele até chorou, que ele caiu de joelhos ao ver a menina depois dormindo tão inocentemente e chupando a chupetinha. E ali ele entendeu
o que de fato era responsabilidade. Ravel, o meu querido amigo Ravel, sobreviveu. O tiro no ombro esquerdo deixou sequelas leves, mas o peso da história é que ele foi afastado do picadeiro. Ele foi dispensado do circo. E por mais que ele tentasse encontrar um outro trabalho, sempre que pediam referência, a história voltava como um eco maldito. 2 anos se passaram. 2 anos de silêncio e de cicatrizes. E foi numa audiência do processo criminal contra o Boris que eu e Ravel nós nos reencontramos de novo. No fórum, ali em meio a cartazes de silêncio, a audiência em andamento, o cheiro de papel velho, os nossos olhos se cruzaram. Conversamos muito naquele dia, como velhos amigos que éramos. Mesmo feridos, aqueles amigos sabiam e nós sabíamos que só um entende o que o outro passou. Eu contei para ele que eu estava vivendo sozinho, lá na minha cidade, lá em Leme, lá na minha casa, e que a vida estava muito pacata, eu andava muito sem rumo, mas que pelo menos era uma vida silenciosa. 2 anos de silêncio, de dor abafada e lembranças que vinham toda noite. Ravel, ele estava bem diferente. Ele estava magro, cansado, mas quando ele me viu, ele abriu um sorriso. E eu chorei. Sinceramente, quando eu vi o Ravel, eu chorei. Eu abracei aquele homem como se ele fosse meu irmão. E naquele abraço, a dor que a gente carregava dividiu-se entre 2. E aliviou um pouco o peso da minha. Depois da audiência, fomos tomar um café. E conversamos por horas a fio. Ele me contou tudo. E eu contei também tudo para ele. E no meio daquele nosso reencontro, eu falei de como eu estava a minha casa lá em Leme, de como ela era. A casa é grande demais, sabe, Ravel? E o silêncio, ele é ensurdecedor. Foi quando eu olhei nos olhos dele e falei: Ravel, você está me falando das suas dificuldades, que você está morando sozinho, que na verdade você está com dificuldade até de arrumar um lugar para morar. Ora, Ravel, por que você não veio morar comigo? Ele olhou para mim meio sem acreditar diante da minha proposta. Ficou calado por alguns segundos e depois ele soltou um riso tímido, emocionado e olhou para mim assim, duvidando ainda, e falou: você está certo do que você está falando, Valdir? Você tem certeza? E eu respondi para ele com toda convicção: certeza, meu amigo, certeza. Eu sei o que eu estou te propondo. Eu perdi tanta coisa, mas eu não quero perder mais ninguém que me faz bem. E você, Ravel, é um cara que me faz bem. Vai lá para casa. Eu preciso de alguém para a gente conversar, para desabafar. Você precisa de um lar. A gente começa de novo, os 2. Quem sabe a vida não dê um jeito de vez em quando, pelo menos, sorrir para mim e sorrir para você. Sorrir para nós 2. O Ravel ficou emocionado. Eu sabia o peso que ele estava sentindo. É que eu não escondi de ninguém aqui. Quero repetir, como repetirei algumas vezes. O Ravel, ele era homossexual. E eu era um homem hétero. Esse é o tipo de amizade que pouca gente consegue entender. E assim foi. A Ravel e eu fomos morar juntos. Eu voltei ainda para Leme sozinho naquele dia, mas o Ravel, enquanto isso, foi onde ele estava, arrumou suas coisas e umas 2 semanas depois, ele já estava lá em Leme. A gente passou a dividir a casa, dividir as histórias. A minha vizinha Celina, quando viu o Ravel chegar, ela estranhou, sabe? Eu disse: existe sim o preconceito de um homossexual e um homem hétero. E com o tempo, aquele lar começou a parecer um lar de verdade. Não era mais só dor ali em casa.
era reconstrução. Reconstrução de duas almas feridas tentando se curar uma à outra. Dois homens marcados pela dor tentando reaprender o que era recomeçar. Mas não foi tão simples. A Ravel veio morar comigo no ano de 1990. E como não é segredo para ninguém, vou repetir de novo. A Ravel era homossexual e durante toda a história eu sempre disse que ele era a cara do Ney Matogrosso. Ele se parecia muito com o cantor Ney Matogrosso. Se ainda hoje existe preconceito, vocês imaginem como foi naquela época. A cidade de Leme hoje tem cerca de 100 mil habitantes, mas em 90 tinha bem menos. E a cidade inteira comentava: "Você soube o Valdir, o caminhoneiro? Ou então o Valdir largou a mulher dele e parece que agora assumiu a vida de gay. Tá agora morando com um sujeito que é a cara do Ney Matogrosso." Era exatamente isso o que as pessoas comentavam. E meus filhos, aí a decepção foi maior. Meus filhos, olha, sangue do meu sangue, me chamavam de vergonha. Ninguém vinha, sabe, me perguntar o que de fato acontecia. E quem nesse mundo tão egoísta teria cabeça para entender o que eu havia feito aquilo por Ravel? Por amor, sim, por ele. Sim, eu fiz aquilo por Ravel porque eu o amava, mas não era um amor carnal. Era o amor fraterno. Era o amor de amigos. Era o amor de dois irmãos. Durante a nossa convivência, tirando a conversa maldosa das pessoas, tudo ia bem entre mim e Ravel. Formávamos uma dupla dinâmica, amiga. E foi ele, Ravel, quem me encorajou. Mas isso já em 1993. Apareceu um caminhão no jeito para eu comprar. Quem é caminhoneiro não esquece nunca. Eu tinha prometido que eu nunca mais voltaria para a estrada. Depois de 2 acidentes terríveis que vocês acompanharam comigo. Mas eu tinha o dinheiro do seguro que eu havia aplicado. Mas a vida da gente não é só o dinheiro, né? A minha vida estava vazia demais aos 45 anos. Era a minha idade, eu não era ainda um velho. E ele, Ravel, me disse: "Vai, Valdir, faz o que o teu coração está pedindo, homem. Compra o caminhão. Pelo menos você ocupa a cabeça. E agora tem uma outra coisa, Valdir. Você tem um ajudante. Você dirige e eu me incumbo dos outros serviços, como entrega, etc. A gente viaja juntos." Vai, Valdir. Se o teu coração está pedindo, compra o caminhão, homem. Eu já não aguentava mais aquele zum, zum, zum das pessoas na cidade pequena mesmo. Bem, eu comprei o bruto. Era mais um caminhão na minha vida, numa prova clara de que eu não vivia mesmo sem caminhão. Agora eu tinha um ajudante fiel, um amigo de verdade. Tão amigo que nós morávamos juntos, viajávamos juntos, fazíamos nossas refeições juntos e começamos a entender como e por que a vida nos havia unido tanto assim. A Ravel era um homem assim do ponto de vista físico, mas ele tinha um espírito feminino, sabe? Ele agia como se fosse uma mulher. E quando eu digo agia, é que ele era tão sensível como se fosse uma mulher de verdade. Durante as estadas nas estradas, naquelas tardes modorrentas, de subidas íngremes e caminhão lento, o Ravel voltava com aquele assunto. A Ravel respirou fundo antes de falar, como se fosse mesmo a sua intenção de encher os pulmões de ar. A dor ainda estava estampada no rosto dele, misturada com aquela dignidade que nunca o abandonava, nem mesmo depois de tudo que nós passamos. E ele entrava no assunto. Olha, Valdir, meu companheiro, enquanto isso o caminhão ia devagar, né? Aquela subida íngreme, aquele caminhão pesado e ele conversando. Aquela fala mansa e gostosa do Valdir. Valdir, eu não tenho como te mostrar uma prova, sabe, Valdir? Eu não tenho exame de DNA. Inclusive,
Agora, já era ano de 1995 e o tal do exame DNA se tornava cada vez mais popular no Brasil. Era o exame que não deixava dúvida. As respostas eram 99,9% de acerto. E Ravel completava: eu não tenho, sabe, Valdir, papel assinado, mas no meu coração. Aí ele pousou assim a mão dele sobre o peito, como se tentasse acalmar uma dor antiga. E completou: no meu coração eu tenho comigo a certeza. A Elisa é sua filha, Valdir. Ela tem o seu jeito, ela tem o seu olhar. Sim, ela tem a doçura da Nica, mas ela tem muito de você. Sim, ele me falava sempre isso com muita convicção. Mas já eram passados agora 7 anos da morte da Anica. E, portanto, 7 anos de vida para ela. Eu tinha ficado tão acabado depois de tudo o que houve, que eu não sentia mais encorajado para nada, sabe? Nem mesmo para tirar essa dúvida. Eu quero dizer com isso o seguinte: dúvida para mim, dúvida existia para mim, porque para Nica jamais ela teve essa dúvida. Para ela, a Elisa sempre fora a nossa filha, dela e minha. Mas com a sua morte ocorrida da forma tão abrupta e violenta, com todos aqueles sentimentos de culpa que me restaram, eu não me achava no direito de buscar a verdade. Eu quero ver se eu me faço entender agora. Vocês vão conseguir entender. Porque para mim era o seguinte: parecia que havia arrasado. A impressão que eu tinha era essa: eu tinha arrasado e acabado com a vida de todos. A vida da Nica, que foi perdida. A vida de Ravel, que perdeu o seu lar e poderia ter perdido a vida também, porque ele levou um tiro no ombro. Que perdeu o seu emprego, perdeu o seu lar, perdeu a sua dignidade. A vida da própria Elisa, condenada agora a ser criada sem amor, sem o amor de uma mãe. Uma mãe é tão fundamental e importante na vida de um bebê. A vida do próprio Boris. A vida do próprio Boris, mesmo que ele fosse cheio de defeitos, e ele era possessivo, ciumento, agressivo, mas ele devia amar a Nica, né? Então eu pensava: será que eu ainda tenho o direito de lutar por Elisa? Afinal, ela era tudo que restava na vida do Boris. Já pensou eu aparecer e dizer agora: Boris, ela não é sua filha, nem nunca foi sua filha. Ela é minha filha porque antes dela nascer, eu fiz amor com a sua mulher. Meu Deus do céu, aquele homem já tinha sofrido tanto, será que eu de fato teria esse direito? Eu que já havia aberto tantos buracos no coração daquele homem, o que seria dele depois de uma coisa dessas? Foi por esse tipo de pensamento que eu fui ficando calado com relação a Elisa. Mas meu companheiro de vida, meu inseparável amigo Ravel, não me deixava esquecer. E ele sempre voltava ao assunto. Mas é também preciso dizer que ele respeitava a minha posição com relação ao caso. E ele terminava as conversas sempre assim: ok, Valdir, eu te respeito. Você não quer mexer com isso agora. Considera que acabaria de matar o Boris, né? Mas saiba, Valdir, você tem mais uma filha, sim. Eu tenho certeza absoluta. Eu lhe afirmo mesmo, eu não tenho provas, repito, mas Elisa é sua filha. E assim, as subidas íngremes de estrada e da vida eram vencidas, e o caminhão podia desenvolver boa velocidade no plano. E finalmente chegávamos, aliás, sempre chegávamos para mais uma carga ou descarga. Quando batia a noite, eu estacionava o Bruto num posto de confiança e ali eu e o Ravel passaríamos a noite dormindo, e dormíamos realmente os dois juntos na boleia do Bruto. Os caminhoneiros do trecho também entendiam que nós éramos um casal. Mas a realidade era bem diferente disso. Era aquela que vocês sabem. Nunca fomos um casal.
Mas quem no mundo iria entender aquela relação? Um mundo tão cheio de preconceitos, como iria compreender a amizade verdadeira entre um homem hétero e um outro homossexual? E esses dois homens moram juntos, comem juntos, dormem juntos em casa ou na boleia de um caminhão. Mas era o que sempre me ensinava o Ravel. Não se importe, Valdir, não se importe nunca com o que diga aos outros. Eles são pessoas que ficam do lado de fora e nunca saberão de verdade tudo que se passa aqui dentro. Ele tinha razão e falava bonito, era muito inteligente. Só que quando digo os outros, eu estou incluindo aí a minha própria filha, a Cris, e o meu filho, Daniel. Sangue do meu sangue, hein? Eles também, por uma religiosa, os meus filhos, eles viviam a nos julgar. Era difícil para mim, era difícil aceitar isso, mas não havia outro jeito. Eu passei então a me dedicar mais à leitura. Eu comecei a me interessar por tudo o que vinha da Polônia. Lógico, isso tudo tinha influência de Anica. Tudo que era dela, que ela havia tido, eu também gostava. A Polônia, eu me interessei em saber um pouco da história do povo polonês, o quanto que aquele povo polonês sofreu na Segunda Grande Guerra Mundial. Nossa, do êxodo que houve, o êxodo da Polônia, e muitos acabaram vindo para cá. Lógico, isso tudo era influência da Anica. Exatamente por isso eu amei o Papa João Paulo II, cujo nome de batismo era Karol Józef Wojtyła. Ele que foi um Papa da Igreja Católica, o primeiro Papa polonês. E vocês não imaginam o quanto eu comemorei quando ele virou santo. Sim, ele virou São João Paulo II. Ele foi canonizado e foi beatificado em 2011 e canonizado em 2014. E eu rezo muito por ele até hoje, e eu posso afirmar que eu já alcancei muitas graças em nome de São João Paulo II. Mas outra paixão que eu descobri foi uma poetisa polonesa, ou como o pessoal fala agora, uma poeta polonesa, de quem eu encontrei a frase mais significativa e linda da minha vida. A frase diz assim: há amores que duram uma vida inteira, e há aqueles que duram menos, mas ainda assim a eternidade os inveja. Nossa, essa frase é tão linda. É de Wisława Szymborska, uma poetisa polonesa. Eu vou até repetir a frase dela, posso, Paulinho? Há amores que duram uma vida inteira, e há aqueles que duram menos, mas ainda assim a eternidade os inveja. Era bem o que eu tinha vivido com a Anica, por isso essa frase era tão minha. E com preconceitos e muita tristeza, mas também com dias felizes, eu e meu companheiro Ravel fomos assistindo assim o tempo passar. E agora a gente se dedicava também à vida de novo nas estradas, viajando. Não eram viagens mais tão longas, aquelas mais curtas, mas sempre na boleia de um caminhão. E assim o tempo correu e passou até que nós chegamos ao ano de 2013. A essas alturas, eu já tinha me mudado de Leme. Eu acabei fechando o negócio com uma pequena chácara em Pirassununga. Pirassununga não é longe de Leme. E aí eu soube de uma pessoa que estava precisando muito vender uma chácara porque estava de mudança para os Estados Unidos. E era um momento que parecia que ninguém tinha dinheiro. E eu acabei adquirindo aquela chácara. E o mundo, a essas alturas, 2013, tinha mudado bastante. A chegada do celular, a entrada do WhatsApp, tudo isso fez com que a comunicação no mundo mudasse para muito melhor. Mas muito mais ainda do que pudesse ter imaginado. Eu também havia mudado muito. Quer ver?
Meus cabelos branquearam. Eu estava com os cabelos branquinhos, mas que só estavam pretos porque o meu parceiro Ravel não descuidava e ele vivia a pintá-los. Assim como pintava também as minhas sobrancelhas. Era a vantagem de ter um amigo atento e sensível como ele. Como o Ravel era muito vaidoso, ele não deixava que eu me esquecesse de mim mesmo. Mas naquela tarde de agosto de 2013, para ser mais preciso, era dia 7 de agosto de 2013, uma quarta-feira, eu notei que Ravel, naquele dia, estava diferente. Eu nunca vou esquecer daquele fim de tarde, com o céu de Pirassununga tingido de um laranja queimado, quando Ravel se sentou do meu lado no banco da varanda. Isso lá na chácara em Pirassununga. Eu notei no rosto dele uma expressão que eu não via há tempos. Não era raiva, nem tristeza comum. Era uma mistura de dor e de pressa, como se algo tivesse estourado dentro dele e ele precisasse colocar aquilo para fora. Aquilo precisava ser dito imediatamente, antes que o peito dele explodisse. Valdir, ele falou baixo, com a voz embargada. Valdir, eu preciso te contar uma coisa. Meus olhos foram direto para os olhos dele. E depois daquele tempo já havíamos nos acostumado com a vida lá na chácara em Pirassununga, desde que deixamos Leme para trás. E naquele momento eu sabia que o que vinha da boca de Ravel não era pouca coisa. Ele queria colocar aquilo para fora, ele precisava daquilo. Ele segurava o celular nas mãos, aquele modelo antigo, mas que agora tinha já o famoso WhatsApp. Ele tinha resistido por um tempo à tecnologia, mas depois que entrou, ele começou a pesquisar nomes, revirar o passado por meio de fotos, perfis, mensagens. Ele descobriu o mundo das redes sociais e da internet. Aquele celular virou uma ponte entre ele e o que restava do mundo, o que havia se perdido lá atrás. E aí ele me deu notícia. Valdir, eu consegui o número do Bumba Mel. Lembra dele? Ele disse com a voz falhando. Sim, o Bumba Mel era o palhaço. Aquele argentino que você achava tão engraçado. O do Circo Bela Vista. Eu fiz contato com ele. Eu assenti com a cabeça, eu adorava o Bumba Mel. Eu até senti um nó subir pela garganta. O Bumba Mel tinha sido um dos poucos que havia conhecido também a Nica e conheceu a pequena Elisa no tempo do Circo Bela Vista. Eu não ouvia esse nome fazia tanto tempo, meu Deus do céu. E só de lembrar já me dava um aperto no peito. E de fato, ele era um argentino engraçadíssimo. Havia escolhido a profissão correta. Ele me respondeu, continuou o Ravel. A gente conversou bastante. E ele me contou sobre a Elisa. Quando ele me contou sobre a Elisa, o silêncio caiu entre nós como um trovão. A única coisa que se ouvia era o canto de uma sabiá mais distante, porque nós estávamos na chácara. Além do sabiá, havia o famoso fogo apagou, e o som do vento balançando as folhas do abacateiro no quintal que era imenso. O que ele contou para você, Ravel? Quando eu perguntei, havia um certo medo na minha pergunta. Eu perguntei com a voz rouca e sentindo meu coração se preparar para um baque. A Ravel engoliu seco, olhou para o celular e depois olhou para mim. Olha, Valdir, eu nem sei por onde começar. Ele me contou que a Elisa passou por coisas demais, Valdir. Coisas demais para uma moça só. Já faz um ano. Já faz um ano o quê? Eu não estou te entendendo, Ravel. Seja mais claro. Tá, Valdir. Já faz um ano que a Elisa sofreu um acidente terrível no trapézio. Santo Deus! Ô, Ravel, me conta, o que houve com ela, Ravel? Acidente no trapézio, o que aconteceu? Ela caiu de uma altura de 11 metros.
estava realizando um número de trapézio e ela voou lá de cima. Acabou passando pelo vão da rede de proteção e seu corpo, apesar de leve e bem preparado, se estatelou no chão do picadeiro. Ele fez uma pausa. Eu me preparei para o pior. O resultado de tudo foi muito triste, Valdir. O que aconteceu, Ravel? Ela sofreu uma fratura de coluna. Por uma terrível infelicidade, ela ficou paraplégica e foi parar numa cadeira de rodas. Meu Deus, Ravel, isso não é possível. Não pode ser verdade, Ravel. Você está falando sério? Foi isso que aconteceu? Foi, já tem pouco mais de um ano que aconteceu. E como nós não ficamos sabendo disso antes? Pois é, meu irmão amigo, de certa forma nós nos isolamos aqui na chácara. Sim, é verdade, mas ainda viajamos muito com o nosso caminhão. Mas que notícia terrível é essa? E o Boris? O Boris, o pai dela? Você também vai se chocar. Você vai se chocar, Valdir. O Boris, ele morreu. Morreu? Sim, ele morreu há uns 5 meses. Ele vinha bebendo muito, hábito que ele passou a ter desde que a Nica morreu. E quando ele viu a filha dele numa cadeira de rodas, ele entrou numa depressão e a situação dele piorou demais. Ele passou a beber mais ainda. E faz 5 meses que ele não resistiu e com a própria pistola que ele tinha, talvez aquela até com a qual ele tenha me atingido com um tiro, ou sei lá, outra que ele comprou, ele se deu um tiro no ouvido. Ele tirou a sua própria vida. Senti as minhas pernas amolecerem. O mundo girou um pouco. Minha cabeça parecia uma caixa vazia. Eu só consegui murmurar: Não, Ravel, não pode ser. Mais uma tragédia, eu não vou resistir. A dor veio feito um vendaval. Aquela menininha que eu tinha visto quando ela contava apenas 1 mês. Aquela que todos juravam que era minha filha. Até mesmo a mãe dela. A mãe dela jurava que ela era minha filha. E eu nunca tinha feito nada para saber a verdadeira história. Aquela menina linda. Eu sinceramente considerava linda demais para que ela pudesse ser minha filha. Agora estava numa cadeira de rodas e sozinha. Sim, porque para mim ela estava completamente sozinha. Eu chorei como eu não chorava fazia tempo. A Ravel também. 2 homens, 2 velhos amigos, sentados naquela varanda, molhando as próprias camisas com suas lágrimas de um presente que nascera num passado que não ia jamais embora, nem de mim e nem dele. A gente chorou junto, feito 2 irmãos feridos. Será que ela é minha filha mesmo, Ravel? Será que ela é minha filha, Ravel? Eu não pude proteger se ela for. Eu não estava lá com ela. Valdir, eu sei. Eu tenho certeza que ela é sua filha. E se você quer saber, eu também sempre soube disso, porque ela, mesmo pequenininha, ela era muito parecida com você. Sim, eu nunca tive como te provar. Eu não tinha exame de DNA, eu não tinha papel. Mas o jeitinho dela, mesmo bebezinha, sabe? O jeitinho dela olhar, a testa, o nariz. E depois ela tinha uma tristeza que você tem, a tua luz, a tua alma. Ninguém me tira da cabeça, Valdir, que ela é sua filha, sim. Eu me levantei devagar, como quem sai de um pesadelo. Olhei para o céu. O céu estava azul aquele dia em Pirassununga. Lá, como tem a aeronáutica, era muito comum a gente ouvir que o céu estava de brigadeiro. O céu de brigadeiro, que é o maioral da aeronáutica,
é quando ele pode voar em total segurança. Estava um céu de brigadeiro azul. Só que a tarde já se punha e a noite deitava devagar. E de repente, uma estrela brilhava ainda quando a noite nem havia chegado. Mas já dava para ver o brilho daquela estrela, solitária, entre aquela distância imensa que havia, e a sabiá ainda cantava. Foi quando eu me senti inspirado e falei para o Ravel: Ravel, a gente precisa ir atrás dela. Eu tô com você, Valdir. A gente precisa ir ao encontro da Elisa. Eu tô com você, Valdir. A Ravel colocou a mão sobre o meu ombro e naquele toque eu senti que eu não estava sozinho. Aliás, desde que o Ravel chegara, eu nunca me senti sozinho. E foi assim que a gente começou a planejar a nossa ida. Eu e Ravel, dois homens cheios de passado, movidos por uma esperança quase impossível, mas ainda viva. Pelo mesmo celular e agora através do WhatsApp, tudo ficou mais fácil. E logo o Ravel me informou: Valdir, você não vai acreditar, não é possível. Não pode ser apenas uma coincidência. Isso é coisa de Deus, Valdir. Você acredita que o circo em que a Elisa está, nesse momento ele está armado em Sinop? Sinop? Sim, ele está armado em Sinop. Bem, aqui nem é preciso que eu diga que foi a cidade onde tudo aconteceu e vocês estão acompanhando. A próxima pergunta minha a Ravel tinha que ser aquela: mas você sabe até quando o circo vai ficar lá em Sinop? Olha, pelo que o Bumba Mel me disse, o circo acabou de chegar na cidade e ficará por lá pelo menos mais 2 semanas. Então, você está pensando o que eu estou pensando? Acho que sim, meu amigo e irmão. Vamos preparar tudo e vamos para lá. É isso? Eu respondi, apertando a mão do Ravel, que era isso que eu também estava pensando. E preparamos tudo, porque no outro dia, bem cedo, por volta das 4:30 da manhã, partiríamos rumo a Sinop. Nossa, a puxada de estrada seria boa. São 1.800 quilômetros de distância entre Pirassununga e Sinop. 2 dias, pelo menos. Ah, sim, pelo menos 2 dias de estrada. Mas para quem foi caminhoneiro a vida toda e ainda era, eu já estava acostumado. E nós partimos quando era quinta-feira, mais 4 e pouca da manhã. E quando foi sexta-feira, por volta das 18 horas, chegamos a Sinop. E não foi difícil encontrar o circo. Só que essa frase, essa manchete vale aqui. Ela nunca tinha me visto antes. Não vão esquecer. Eu estou falando da Elisa. Sim, porque eu a vi, ela tinha 1 mês de vida. Foi quando tudo aconteceu. Mas ela, lógico, ela não tinha lembrança. Ela nunca tinha me visto antes. Eu não sei se tem palavras certas para descrever o que eu senti quando eu cheguei ao circo que nos indicaram, o Bumba Mel nos indicou. E ele relatou que nós íamos. Quando eu cheguei e vi aquela moça sentada na cadeira de rodas, ela estava de costas para mim. Os cabelos castanhos escorrendo pelo ombro, com a luz daquele fim de tarde desenhando contornos que lembravam demais a Anica. Sabe, na hora, quando eu vi ela de costas assim na cadeira de roda, me deu a impressão de estar vendo a Anica. Era como se o tempo tivesse feito uma curva para trás e eu tivesse voltado ao exato momento em que eu segurei aquele pacotinho que ela era, Elisa. Aquele pacotinho que entrou no meu caminhão no dia triste daquele acidente. Só que agora ela estava ali, diante de mim, uma mulher, e não fazia ideia, mas nem ideia de quem eu era. E respirei fundo
e bati levemente na porta do trailer do circo apenas para avisar minha chegada, porque a porta já estava aberta. Ela virou devagar e pela primeira vez os olhos dela encontraram os meus. Fiquei ali, parado, com o coração atravessado na garganta, sem saber nem por onde começar. Oi, você, Elisa. Eu sou o Valdir. Ela franziu as sobrancelhas, mas manteve o silêncio. Com certeza você não vai se lembrar de mim. Na verdade, você nunca me viu, mas eu vi você. Eu vi você quando você tinha 1 mês de nascida, no colo da sua mãe, no colo da Anica. Quando eu falei o nome dela, os olhos de Elisa se emudeceram. Era como se aquela palavra ainda tivesse peso, e de fato tinha. Eu continuei falando, e a minha voz embargou. Eu gostava muito dela, sabe? Da Anica, sua mãe. Muito mesmo. A gente teve uma história complicada, mas verdadeira. Eu estava naquele dia, o dia do acidente. Eu dirigia o caminhão quando tudo aconteceu. Mas mal eu terminei de dizer isso, e eu vi o semblante dela mudar na hora. Ela ficou rígida na cadeira de rodas. A tristeza que estava no olhar dela de repente virou raiva. E aí ela disse: então foi você? Sim, fui eu. Eu estava no volante, mas escutar o quê? Ela me interrompeu. A voz dela era fina, mas firme, ferida. Escutar o quê? Que você que matou a minha mãe? Elisa, por favor. Ela respirou fundo, os olhos se fecharam como se estivesse engolindo o próprio grito. Sai, por favor. Sai do meu trailer agora, saia, por favor. Mas deixa eu tentar te explicar. Eu disse para você sair. Sai. Eu ainda tentei mais uma vez, eu dei um passo à frente, mas ela gritou, não com violência, mas gritou com dor. Por favor, sai daqui. Eu não tinha mais o que fazer ali. Eu obedeci e saí. O mundo girava diferente depois disso. Parecia que o céu tinha desabado de novo em cima da minha cabeça, do mesmo jeito que naquele dia do acidente. Eu sentei no degrau da lona do circo, com os olhos cheios d'água. Chorar era tudo que eu podia fazer. Foi aí que o Ravel, que estava me acompanhando à distância, óbvio, ele se aproximou. Ele tinha um jeito de entender as coisas que ninguém mais tinha. Ele olhou para mim e não precisou perguntar nada. Abaixou o corpo ao meu lado, segurou meu ombro e disse só uma coisa com o olhar. Deixa que agora é comigo. Eu vou lá conversar com ela. Eu ia dizer para ele que não adiantava, mas ele foi mais rápido. Eu vi quando ele entrou no trailer e eu fiquei ali esperando, com medo e esperança, arrependimento. Sabe quando as coisas vão se misturando dentro do peito? Foi quando passou mais um tempo e eu escutei a música do espetáculo começando do lado de fora. Mas ali dentro de mim, o espetáculo era outro. Era de silêncio e de espera. 1 hora se passou, talvez mais até do que 1 hora. Eu já nem sentia as pernas. Foi quando o Ravel, ele saiu e veio até mim e disse baixinho: entra lá no trailer que ela quer te ver. Eu levei um susto. Como quer me ver? Ela me colocou para fora. Eu tremi. Eu quase perguntei se ele tinha certeza, mas ele só assentiu com a cabeça. Vai, ela quer te ver. Eu me levantei com as pernas bambas, como se eu estivesse caminhando para o momento mais importante da minha vida. E era. Entrei devagar. Elisa estava com os olhos vermelhos, o rosto inchado de tanto chorar. Ela olhou para mim, um olhar diferente agora,
machucado ainda, mas aberto, vulnerável. Mas será que você é mesmo meu pai? Quando ela fez aquela pergunta, para mim tudo parou. Tudo. Eu encarei aqueles olhos claros que ela tinha, que carregava muito do passado. Os olhos carregavam o passado e o futuro. E antes mesmo de responder, eu soube. Nada mais seria igual depois daquela pergunta. Eu respirei fundo, olhei nos olhos da moça que eu não vi nascer, mas sabe, eu acompanhei de perto, porque eu a vi quando ela tinha 1 mês. Eu não a vi crescer, mas eu imaginava que ela tivesse crescido. Dentro de mim eu sentia tudo isso. Ela estava ali diante de mim agora, feita mulher, cheia de perguntas e talvez feridas demais para disfarçar. Meu coração batia num compasso descompassado e a garganta parecia costurada de tanto engolir verdades que nunca tiveram coragem de sair. Então eu falei para ela como eu deveria falar, a verdade. Elisa, eu comecei com uma voz mais firme do que eu me sentia. Sabe, Elisa, muita gente diz que eu sou o seu pai, minha filha. A começar pela sua mãe, a Nica, a falecida Nica. Ela me disse isso e não se cansava de repetir. Disse com lágrimas nos olhos, numa noite em que o mundo parecia pequeno demais para esconder tanto sentimento. E depois veio o Ravel. O Ravel, que foi o melhor amigo da sua mãe e que virou meu irmão na vida. Esse me disse mais de uma vez também, ele tem certeza que eu sou o seu pai. Eu suspirei e dessa vez não consegui esconder a dor que me atravessou o peito. Só que eu não posso te afirmar com certeza, sabe, Elisa? Eu não posso te olhar nos olhos e dizer, sou seu pai, porque eu não tenho essa certeza. Eu não tenho. E isso me mata. Mas hoje em dia existe um exame que não deixa dúvida, que não se engana e não engana ninguém. Se você quiser, quer dizer, se você permitir, a gente pode fazer esse exame. A gente faz isso juntos, mas só se for da sua vontade. Elisa não respondeu de imediato. Ela ficou ali me olhando. Aquele olhar dela era como o olhar de quem esperava por aquela conversa desde sempre, sem nunca ter imaginado que aquela conversa pudesse existir. Mas ao mesmo tempo, era o olhar de quem carregava a mágoa de uma espera longa demais. E ela me fez a pergunta que eu esperava, inclusive, que ela fizesse. Mas por que o senhor não me procurou antes para isso? Ela soltou, de repente, com a voz firme, mas embargada no final. Por quê? A pergunta bateu em mim como uma ventania que destelha uma casa. Eu baixei os olhos e quando voltei a encará-la, eu sentia a dor que ela carregava, mas também a minha dor. Minha resposta saiu devagar, quase num sussurro, mas saiu. Por quê? Eu não fiz isso antes, Elisa, porque eu não me sentia no direito. Eu sabia que você estava com o Boris. O Boris era o seu pai e ele te amava, Elisa. Eu nunca duvidei disso. Eu vi com os meus próprios olhos o quanto ele precisava e cuidava de você. Ele era o seu pai. Para todos os efeitos, ele morreu, inclusive acreditando piamente que ele era o seu pai. E te amava, como de fato você fosse a filha dele, e era. E eu não achei justo, eu não achei certo aparecer com dúvida, com história antiga, com possibilidades. Eu preferi respeitar. Foi nessa hora que eu senti alguém se aproximando. Uma presença leve, mas com um passo firme. Elisa se virou e eu também. Era uma mulher elegante, com um vestido escuro, bem ajustado e um colete prateado reluzente. O cabelo preso num coque bem alinhado, tinha olhos claros, expressivos e um sorriso gentil nos lábios.
Ela se aproximou com graça de quem conhece o próprio palco. Pela roupa e pela postura, dava para ver que era uma artista. E de fato era. Ela se apresentou. Valdir, eu presumo que seja, disse ela com a voz doce. Sim, Valdir, eu respondi me levantando. Então ela estendeu a mão e eu apertei com firmeza e respeito. É muito prazer, eu sou a Madeleine. Eu fui esposa do Boris nos últimos 12 anos. E então ela se virou para Elisa. Filha, pode me apresentar direito? Ora essa. A Elisa sorriu de canto, um sorriso meio encabulado e falou. Valdir, essa é a Madeleine. É viúva do meu pai, do Boris. Ela tem um número de mágica aqui no circo. E é mágica das boas. Ela é muito boa no que faz. Ah, sim. Eu estou observando. Eu respondi tentando sorrir, mas ainda com o coração bagunçado. Madeleine era uma mulher na faixa de 40. Eu olhando para ela, dei 40 e poucos anos. Eu não sabia a idade dela. Não sabia. Eu dava assim uns 40 e poucos anos para ela. Mas ainda muito bonita. Uma beleza tranquila, serena, de quem já viu muita coisa e sobreviveu a quase tudo. Havia uma nobreza silenciosa no jeito de Madeleine, um respeito natural que inspirava confiança. Ela me olhava com acolhimento e naquele olhar havia algo que me dizia: você não está aqui por acaso e será bem-vindo se souber respeitar as dores que já moram nesse lugar. E eu soube, naquele momento, que a conversa estava apenas começando, que os caminhos tinham se cruzado de novo, não por sorte, mas por algum acerto do destino que precisava ser cumprido. Então, naquela noite, eu e o Ravel, não voltamos para hotel nenhum, nem seguimos viagem como era de costume. A verdade é que nem cogitamos isso. Dormimos ali mesmo, dentro da boleia do caminhão, estacionado no canto do terreno do circo. Aquela velha cabine do caminhão, de tantas histórias já havia carregado comigo pelas estradas do Brasil, serviu mais uma vez de abrigo. E daquela vez, mais do que abrigo, parecia ser parte da nossa história, como se, de alguma forma, ela também precisasse estar presente nesse encontro. Eu conversei muito com o Ravel naquela noite antes de dormir e disse para ele que eu estava sentindo lá no fundo do meu coração a certeza de que eu era pai de fato da Elisa. Já deitados na boleia do caminhão, a noite quieta, só se ouvia ao longe o ensaio de algum instrumento, um riso abafado aqui ou ali, ou o sopro leve do vento balançando as lonas. A Ravel sempre era assim. Ele dormia primeiro. O sono dele sempre foi mais leve, mais poético. Sei lá, ele dormia primeiro. Às vezes eu ficava até com raiva disso. Eu demorei. Eu fiquei ali, sentado, encostado no banco, olhando para o nada, pensando em tudo. A imagem da Elisa me vinha aos olhos, feito um filme antigo, o olhar dela, as palavras duras, depois o reencontro, a pergunta que ela me fez: será que o senhor é mesmo meu pai? Que pergunta, ao mesmo tempo simples e tão difícil, né? Aquilo martelava no meu peito como se alguém batesse do lado de dentro, mas por mais que doesse, também havia uma espécie de esperança ali. Uma fresta de luz depois de tantos anos caminhando no escuro. Na manhã seguinte, tudo parecia diferente. O ar era mais leve, o sol, que sempre nasce forte naquele pedaço do Mato Grosso, ainda mais no mês de agosto, parecia sorrir para a gente. E logo cedo, o convite veio. Tomar café da manhã no trailer da Madeleine, junto com a Elisa.
era muito melhor do que eu tivesse sonhado. Eu e o Ravel trocamos um olhar cúmplice. Ele sorriu como quem diz: Tá vendo como as coisas, elas estão mudando? Nada como um dia após uma noite. Ele vivia a me dizer: nada como um dia após uma noite. E ele tinha razão. Quando o dia clareou, éramos outras pessoas. E fomos. O trailer da Madeleine era pequeno, mas muito bem arrumado. Tudo ali cheirava a cuidado, a perfume doce e café, um cafezinho passado na hora. Elisa estava à mesa com uma xícara nas mãos, me olhou quando eu entrei. Não sorriu, mas também não desviou o olhar. Sentamos. E foi enquanto comíamos um pedaço de bolo de milho com manteiga que Elisa colocou a xícara devagar na mesa e disse com a voz limpa, clara e direta: Eu tive pensando, eu quero sim fazer o exame de DNA. Eu preciso saber essa verdade. Eu preciso descobrir. Meu coração deu um salto dentro do peito. Eu olhei para ela e sorri. Não aquele sorriso aberto de quem comemora, mas o sorriso tímido de quem agradece por uma chance, por um gesto, por uma ponte. Tudo bem, Elisa. Tudo bem, que bom. Que bom, porque eu quero muito também fazer o exame. A gente faz isso juntos. A Ravel levantou o braço como quem comemora um gol do time do coração. E eu vi nos olhos dele um brilho de vitória. Não por ele, nem por mim, mas por ela. Era uma vitória da própria Elisa. Ainda naquela manhã, fomos até o laboratório Qualité, na Avenida dos Itaúbas. Na verdade é Avenida das Itaúbas. Eu até me lembro do número, 1952. A cidade de Sinop já havia crescido muito desde os tempos antigos. Impressionante como essa cidade se desenvolveu. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, já é uma cidade de 300 mil habitantes. 300 mil habitantes. E tudo ali agora parecia mais moderno. O laboratório, o tal do Qualité, era um prédio assim bonito, com ar-condicionado forte e recepcionistas atenciosas. Nós nos apresentamos, colheram o nosso material ali mesmo, sangue. A moça explicou que o exame comum poderia levar até 20 dias úteis para ficar pronto, mas que havia opção de um resultado rápido, saindo em até 48 horas, desde que fosse pago um valor a mais. Sempre é assim. E eu não pensei duas vezes. Eu queria o resultado para ontem. Eu tinha o dinheiro. Então eu respondi para ela: moça, pode ser então rápido. A gente tem pressa de saber. E eu passei o cartão sem pestanejar. Foram 48 horas de espera, 48 horas longas, talvez as mais longas da minha vida. Nem quando eu fiquei em coma por 11 dias após o segundo acidente ou da primeira vez, eu fiquei tão ansioso, tão ansioso. 2 dias depois, eu e o Ravel fomos buscar o tal do envelope. Eu me lembro bem. Eu tremia quando eu assinei o papel e peguei aquele pedaço de verdade dobrado dentro de um envelope pardo. Mas eu não quis abrir ali. Não, nós vamos abrir no circo, Ravel. Hoje está tendo um ensaio lá, no picadeiro. Está todo mundo ensaiando. Tá certo, Valdir, respondeu o Ravel. No palco da vida, né? Onde tudo começa e onde tudo termina. No palco da vida. Era ensaio geral naquele dia. Toda a companhia estava reunida. Palhaços, mágicos, inclusive Madeleine, acrobatas, técnicos, bailarinas, o pessoal do som, da luz, do figurino, todos. A lona estava montada, mas ainda sem público. Só eles. Os que fazem a magia acontecer. Os que vivem da fantasia, da superação e da luta. Os verdadeiros artistas da vida. Então eu
Eu pisei no centro do picadeiro com o envelope nas mãos, o coração disparado. Todo mundo sabia o que era aquele envelope e o que estava acontecendo. E ali, naquele círculo sagrado do circo, onde há tanto tempo eu perdi e reencontrei partes de mim, eu ia, enfim, descobrir a verdade. Naquela tarde quente do Mato Grosso, Sinop, a lona do circo estava aberta para que o ar entrasse e os raios do sol invadiam o picadeiro com uma intensidade quase teatral. As cadeiras de ensaio estavam ocupadas pelos artistas da companhia, todos com os olhos voltados para mim e para Elisa, que permanecia sentada na cadeira de rodas ao meu lado. A Ravel, de pé atrás de mim, colocava as mãos nos ombros da menina com carinho, como um padrinho que assiste o desfecho de uma grande história. Eu segurei o envelope branco com o selo do laboratório Qualité bem ao centro. O papel era grosso e oficial. Meus dedos tremiam. Não era só a expectativa do resultado que me fazia suar. Era o peso de uma vida inteira, de um amor perdido, de uma filha que talvez fosse minha e que por tanto tempo eu nem soube disso. E olha, eu até evitei saber em alguns momentos, por tudo que eu já expliquei aqui. Abri o envelope com cuidado, puxando de dentro o relatório. O cabeçalho estava lá. Laboratório Qualité, análise de DNA de vinculação de paternidade. Logo abaixo os dados técnicos. Nome do suposto pai, Valdir Muniz. Nome da suposta filha, Elisa, e o sobrenome. Técnica utilizada, STR. Por PCR, eu não sabia o que era aquilo. Apenas li. Número de locos analisados, 23. Probabilidade de paternidade. Ali estava a resposta. E eu li. Probabilidade de paternidade, 99,99% de chance. Elisa, você é minha filha. Como todos falavam, Elisa. Como a sua mãe falava, como sempre falou o Ravel. Elisa, você é minha filha, como eu sempre pensei e sonhei. Eu li aquilo com voz alta, a minha voz embargando nas últimas linhas. Mas eu li da forma que eu havia imaginado ler. Resultado compatível com paternidade biológica. Você é minha filha, Elisa. Sei lá, houve um segundo de silêncio absoluto, como se todos estivessem processando o que acabavam de ouvir. E então, como se o circo inteiro tivesse respirado junto, era como se o circo tivesse lotado. Houve uma explosão de palmas e gritos de alegria que tomou conta do picadeiro. Parecia que o circo estava lotado. Elisa, sentada na cadeira de rodas, me abraçou forte, chorando, o rosto colado no meu peito. As nossas lágrimas se misturaram pela primeira vez de uma filha com o seu pai. Eu não conseguia conter as lágrimas. Ravel, ele rodopiava no meio da pista feito palhaço em noite de estreia, gritando: eu sabia, essa menina é tua, Valdir, é tua, sempre foi tua, Valdir. Madeleine, que assistia da arquibancada improvisada, juntou as mãos emocionadas e depois correu para o trailer e voltou minutos após com algo muito especial. Ela havia preparado um bolo, mas não um bolo qualquer. Era uma receita de sua mãe, uma mulher francesa legítima.
nascida em Coliobré, uma pequena vila cercada por castanheiras no sul da França, na região da Provença. O nome da mãe de Madeleine era Elodie. Elodie, uma doceira das mais respeitadas em sua cidade natal, que costumava dizer que bolo feito com emoção é como carta escrita com o coração. O bolo era uma releitura francesa do clássico Gâteau au chocolat, com um recheio de creme de avelã e cobertura de ganache brilhante. Madeleine havia escrito com glacê branco: Bienvenue la vérité. Bem-vinda, verdade. Bem-vinda, verdade. A festa tomou conta do picadeiro. O homem que era o domador abriu uma garrafa de espumante sem álcool e espirrou sobre os colegas. Os trapezistas fizeram piruetas de improviso, até os palhaços, mesmo sem o rosto pintado, tiraram seus narizes para fora e colocaram-no no lugar correto do nariz, para que as pessoas sorrissem com mais facilidade. Naquela noite não haveria espetáculo no circo. Era meio da semana e o circo não se apresentava. Começava a apresentação na quinta-feira. Então, não haveria espetáculo para o público. Fez o espetáculo para nós mesmos. A estrela principal era Elisa, mas agora eu substituía o nome Elisa por minha filha. Minha filha. E eu, Valdir Muniz, pela primeira vez em tantos anos, senti que meu coração tinha reencontrado o que havia perdido. 2 dias depois do resultado do exame, deixamos Sinop. Eu, Ravel, e vocês não vão acreditar. Eu, Ravel e a Elisa. Sim, a minha filha. Ela veio conosco. Ela veio com o pai e com o tio, porque agora ela chamava o Ravel assim, de tio. E aquilo era música para os meus ouvidos. A menina parecia ter encontrado, enfim, o espaço que lhe fora roubado pela vida. Mas é engraçado, né? Como o destino trabalha em silêncio, né? Embora ela tivesse vindo, o circo não saiu do coração dela, e nem do meu. A gente pode ter deixado a lona para trás, mas todos os dias, sem faltar um, eu fazia questão de falar com a mágica Madeleine. Agora, através da internet, a gente conversava. Pois é, a minha filha trouxe o notebook e o computador. Para mim foi uma grande novidade. Eu tive que comprar também o meu. E como eu gostava da internet, eu descobri. Às vezes eu falava com a Madeleine por chamada de vídeo e às vezes só mensagem mesmo, sempre com aquele jeitinho doce dela, com o sotaque carregado, dizendo o meu nome como se fosse uma música. Valdir era o seu jeito francês de falar. E o que começou como gratidão virou carinho. E o carinho foi crescendo, 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 até que se transformou em amor. Um amor que nasceu maduro, sem pressa, mas com raízes profundas. Eu, aos 68 anos de idade, em agosto agora, mas de 2014, um ano depois já, eu comecei a namorar aquela que eu sabia seria a minha última e melhor história de amor. Madeleine, com seus olhos de aurora e aquele jeito de menina travessa, me contou que a sua idade verdadeira era 48 anos, embora parecesse menos. Ela fazia questão de dizer com orgulho que eram 48. E eu, já com os meus 68, me sentia mais vivo do que nunca. Foi quando tomei a minha decisão. Eu precisava buscar a Madeleine. Ela já estava cansada da vida do circo. Havia também mais outros 2 mágicos por lá. Quer dizer,
Ela era importante no espetáculo porque era excelente no que fazia, mas o circo bem que podia abrir mão dela. E ela bem que podia abrir mão do circo. E eu precisava ir buscá-la. Não só para vê-la de novo, mas para trazê-la comigo para o resto da vida. E então, foi numa manhã que eu deixei Elisa e Ravel na chácara em Pirassununga e falei que eu ia resolver umas coisas na cidade. Mas o que eu ia mesmo era o encontro do meu destino. E então, dessa vez, eu teria que fazer essa viagem, mas sozinho. Então eu peguei o caminhão com o tanque cheio, o coração acelerado e um par de alianças no bolso. A lona do circo estava armada às margens de uma estrada em Goiás, numa cidade chamada Morrinhos, dessa vez mais perto. Ufa! Dessa vez mais perto. Quando cheguei, o céu estava se abrindo de laranja e lilás. Aquele entardecer que só o interior do Brasil sabe pintar. O som de risadas infantis, pipoca estourando e o sino do picadeiro enchiam o ar. Parei o caminhão perto do trailer de Madeleine. Meu coração batia como se eu fosse um garoto. Um garoto com 68 anos de idade, mas um garoto apaixonado no primeiro encontro. Desci, ajeitei o cabelo no retrovisor. Cabelo que foi devidamente pintado pelo Ravel. Sobrancelhas pintadas pelo Ravel. Respirei fundo e fui até a porta do trailer. Toquei uma vez, ela abriu. Madeleine usava um vestido vermelho com detalhes dourados, cabelo preso num coque meio solto e os olhos. Os olhos dela brilhavam como se soubesse o que vinha a seguir. Valdir! Aquele jeito dela falar, Valdir! Tinha um R puxado no fim. Ela disse com um sorriso que me desmontou. Madeleine, eu falei tirando a aliança do bolso. Eu vim buscar a mulher da minha vida. Eu vou repetir, Madeleine. Eu vim buscar a mulher da minha vida. Ela pôs a mão na boca surpresa e os olhos se encheram d'água. Quer vir comigo? Ficar comigo? Cuidar de mim? E me deixar cuidar de você, Madeleine? Ela não respondeu com palavras. Só pulou no meu pescoço, me abraçou forte e falou no meu ouvido. Je suis à toi. Je suis à toi, Valdir. Significa sou sua, Valdir. Naquela noite o espetáculo no picadeiro ficou pequeno, porque o verdadeiro espetáculo de novo foi no coração. O circo inteiro parou para ver. Teve palmas, teve lágrimas, teve até o palhaço principal tocando sanfona para comemorar. A mágica do circo, dessa vez, era a nossa. O palhaço brincou que a mágica tinha feito aquele homem aparecer. E eu, que já achava que tinha vivido de tudo nessa vida, que nada, estava só começando a viver o melhor, ou quem sabe, estava começando a viver tudo outra vez. O melhor ainda estava por vir. Ravel acordou naquela manhã, isso já em Pirassununga, obviamente, eu já de volta com a minha amada. Ravel acordou com um brilho nos olhos. Ele havia conseguido um contato, uma consulta com um professor da Faculdade de Medicina na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Esse homem era especialista em reabilitação neurológica, um verdadeiro pioneiro local no tratamento de lesões medulares, com base em metodologias experimentais que já tinham resultados bastante promissores. Ele me chamou com urgência. Valdir, a gente vai tentar. O professor me disse que Elisa pode ter uma chance.
Mesmo que ela esteja paraplégica, talvez por uma fratura na região torácica entre a T10 e a T12, há dados médicos que mostram recuperação em alguns pacientes, mesmo anos depois da lesão ter acontecido. A Ravel explicou que, de acordo com os estudos clínicos, lesões medulares incompletas nestes níveis oferecem uma probabilidade. E as lesões sofridas pela Elisa, eram incompletas, embora lesões pequenas, de recuperação significativa com fisioterapia intensiva e técnicas de neuromodulação moderna. Os dados indicavam que entre 15% e 30% das pessoas com paraplegia incompleta, essas pessoas conseguem recuperar alguma mobilidade se houver um tratamento contínuo e correto. Eu senti, sim, um misto de medo de causar na Elisa uma falsa esperança, mas também senti uma esperança, e não era falsa. Mas tudo o que eu sempre quis era ver a Elisa andando de novo. Nem precisava correr, só caminhar no quintal com o Ravel, sei lá. Fomos até São Carlos. Ele me apresentou ao professor, um homem calmo, cheio de autoridade, técnica. Conversamos por horas. Ele me disse que o protocolo incluía estimulação elétrica, transcutânea da espinha, fisioterapia intensiva, treinamento sensório-motor e avaliação contínua da neuroplasticidade. Não, eu não prometo milagres, viu, Sr. Valdir? Ele ponderou. Mas há histórias como a história de Darek Fidyka, da Polônia. Quando ele falou Polônia, mexeu comigo. Ele não sabia da minha ligação com a Polônia. Não sabia da minha ligação, porque me veio a Anica na hora ali na hora, ela estava presente, sabe? Quando ele citou, o professor citou com uma história de Darek Fidyka, da Polônia. Ele era tetraplégico e recobrou a mobilidade após tratamento experimental com células olfativas e terapia intensiva. Se há possibilidade de melhora, mesmo anos depois, essa chance existe na ciência. E nós vamos tentar. Não há promessa. Há sim a verdade aqui, de que nós vamos tentar com muita verdade, profissionalismo e ciência. Voltei para Pirassununga com um plano, uma pesquisa médica e uma fé que foi devagar abrindo dentro do meu peito. A Ravel e eu sabíamos o quanto isso significava. Uma vida nova para Elisa, paz para o meu coração e também para o coração dela. Era o início de um longo período de novo. O melhor estava por vir. Eu só sei que Ravel levou a minha Elisa para uma experiência que eu nem ousara sonhar. Um tratamento revolucionário, desenvolvido por aquele professor respeitado da Faculdade de Medicina de São Carlos. Aquilo reacendeu uma centelha de esperança no peito da nossa família inteira. O protocolo era inteiro ousado, mas baseado em estudos que tinham tudo a ver com a ciência. E mesmo contra todas as previsões, Elisa começou a dar os primeiros sinais de recuperação, os primeiros movimentos. Primeiro, o dedão do pé, porque você sabe, a paraplegia, Paulinho Boa Pessoa e ouvintes, é da cintura para baixo que ocorre. Então, o primeiro movimento que ela conseguiu foi com o dedão do pé no comando do cérebro. Depois, as contrações involuntárias. E logo, os primeiros passos com a ajuda de um andador. Hoje, ela caminha com um aparelho de apoio na perna esquerda para dar estabilidade ao joelho, mas se locomove com dignidade, leveza e graça. Ela consegue caminhar sozinha. Tem a ajuda de um aparelho, mas consegue caminhar sozinha. Foi durante essa nova fase na vida de Elisa que ela conheceu o Fred, um oficial da Força Aérea aqui lotado em Pirassununga. Ele é major, um homem íntegro, de fala calma e coração generoso. Apaixonaram-se com simplicidade e intensidade.
e se casaram numa cerimônia linda no campo, sob as bênçãos da vida e da superação. Elisa hoje tem 37 anos. É mãe de uma menina de olhos brilhantes chamada Anica. Foi o nome que ela escolheu para minha neta. Anica. Nome que carrega como um sussurro de saudade e memória da mãe que partiu cedo demais. Eu, Valdir Muniz, aos 79 anos agora, sigo firme com Madeleine, minha companheira de jornada e de fé. Madeleine está com 59 anos agora. É a alma serena que acalmou os ventos da minha vida. Ravel, meu inseparável amigo, está com 74 anos hoje e segue na ativa dando aulas. Ele conseguiu arrumar uma vaga como professor de maquiagem. Ele é muito bom nisso, muito bom de verdade. Os filhos do meu primeiro casamento seguem seu próprio caminho. O relacionamento existe sim, viu, Paulinho? Embora não seja um relacionamento caloroso. A fé diferente criou muros. Você vê, a fé é para unir, né? Mas nesse caso específico, a fé diferente criou muros. E a presença do Ravel na minha vida causou incômodos difíceis de serem curados. Mas eu nunca abri mão do meu amigo, que muito mais do que um amigo, tornou-se um irmão de alma e de estrada. E é por isso que numa manhã clara de domingo, rodeado pela família que a vida me permitiu reconstruir, eu me levantei, olhei para o Ravel e disse com os olhos marejados: Ravel, escuta bem, meu amigo, companheiro. Se a vida me desse a chance de voltar ao começo, eu escolheria os mesmos tropeços, os mesmos silêncios, as mesmas dores, só para ter o privilégio de te encontrar no meio do caminho, Ravel. Tu foste o braço quando o meu cedeu, o fôlego quando me faltou o ar, o meu chão quando a queda parecia certa. E já te disse que você é meu irmão, mas hoje eu entendo que você é mais. Ravel, você é um milagre que Deus me deu. Um milagre que andou ao meu lado, mesmo quando eu não conseguia andar. Eu consegui a minha filha, eu devo a você. A minha filha conseguiu voltar a andar, eu devo a você. Quantas coisas eu devo a você. Eu olho para Elisa e vejo o reflexo da tua fé, Ravel. Vejo a Nica brincando no quintal, a minha neta, e lembro que tudo isso só foi possível porque você acreditou quando ninguém mais acreditava. Ravel, o mundo precisa de mais homens como você, de mais braços que acolhem, de mais vozes que confortam, de mais almas que escutam. Se existe céu, e eu acredito que existe, você já tem um lugar reservado nele. Porque quem planta tanto amor aqui, só pode colher eternidade lá. Te amo, meu irmão. Te amo, Ravel. E te agradeço em nome de tudo que sou. Tudo que sou. Depois disso houve silêncio. A Ravel enxugou os olhos discretamente, disfarçando com aquele riso leve que só os homens sábios é que sabem dar. Na varanda, a minha neta, a pequena Anica, correu, tropeçou e se levantou sorridente, como quem dissesse, sem saber que sempre é possível cair e levantar e recomeçar. E nesse instante, entre o perfume do café e o canto de um sabiá, será que é aquele mesmo? Ou os sabiás também se renovam? Mas o sabiá vem sempre cantar aqui no meu abacateiro.
Então, nesse momento, entre o perfume do café e o canto de um sabiá, eu penso, o melhor da vida é ter com quem compartilhá-la. E eu tive, tenho e sempre terei. Que pena, Paulinho Boa Pessoa. Eu acho que eu não queria nunca dizer a você que a história acabou. E vou ficar esperando os comentários de todos vocês. De todos. You saw me in the crowd, they were calling last call. I was lost in the noise, oh my. But you opened my eyes, yeah, the story of home began that night. Without a clue of what's coming next, was I guided by hands I couldn't see? Was it written somewhere, part of a plan? I have these thoughts in my head. Can you make it make sense? How a heart can burn with joy, then suddenly feel cold. Still I trust there's more to know. Feels like my head's underwater, but you're there at the surface, lifting me through the doubt. Can you make it make sense? How a heart can heal again when the fire never ends. Do you remember that night, you and me in the dark? The rain was pouring outside. Days turned into months, but I felt your hand. I knew I would be alright, without a clue of what's coming next. But you're still leading with each and every step. Is it written somewhere, a part of your plan? I have these thoughts in my head. Can you make it make sense? How a heart can burn with joy, then suddenly feel cold. Still I trust there's more to know. Feels like my head's underwater, but you're there at the surface, lifting me through the doubt. Can you make it make sense? How a heart can heal again when the fire never ends. I know this love is forever, and I feel you changing me. Now it's all in your hands. How could I love someone who once felt like a stranger? Still I believe in your plan, even when it doesn't make sense. Make sense. How a heart can burn with joy, then suddenly feel cold. Still I trust there's more to know. Feels like my head's underwater, but you're there at the surface, lifting me through the